Eita, atrás de eita, meu povo, esse eu te conto, sempre trazendo as atualizações dos principais realities. Agora o foco Big Brother 23. Chega deixando seu like, seu joinha aí, não economiza não. Comenta, compartilha e se inscreva no canal também, gente. Fim do quarto branco, barra carro, né? Branco. Festa sem líder e últimos acontecimentos aí do BBB 23. Após mais de 18 horas, Domitila não resistiu ao sono, acabou dormindo e soltou a logo da Chevrolet, o que não podia, né, gente? Era isso que causava a desclassificação da prova e ela desistiu, então, do carro barra quarto branco e foi parar direto no paredão. Coisa que eles ainda não sabem, só se sabe que é uma grave consequência, mas a gente já sabe que é o paredão sem direito a bate-volta. Fred, então, ganhou aí, além do carro, imunidade neste paredão. Ele chorou bastante, chamou pelo pai, pela mãe, disse que vai dar o carro aí pro pai, etc. Muita comemoração na volta de Fred, que chegou dizendo que gritando aí, né, o glorioso Fred voltou. Parece que isso está relacionado a algo que a Domitila falou para ele dentro do carro. Guimê, Mosca, Marvila, todo mundo muito eufórico pela volta aí de Fredinho, né? Amanda, cara de sapato. Todo mundo saiu ali dos quartos para comemorar, para receber o Fred. Os dois únicos que não foram para a sala foram Sara e Alface, que permaneceram lá no quarto, tá? Até o Black foi ali, deu uma pequena cumprimentada na mão do Fred, quis saber da Domitila. Guimê deu uns 1000 parabéns, parecia que foi ele que tinha voltado lá do quarto, né, pro Fred. Acabou irritando o Fred, porque diz Fred aí que tava com a cabeça explodindo, tava cansado da prova, depois conversava melhor com o Guimê, e o Guimê tava ali o tempo todo no pescoço do Fred, gente, querendo comemorar com ele, e ele cansadíssimo. O Guimê, lembrando, tava com ressaca aí da festa, né, tava com umas bebidinhas na cabeça da festa. Bebeu bastante nessa festa, por isso estava tão eufórico assim. Enquanto Fred comemorava, Domi chorava lá no carro barra quarto branco e teve que permanecer por lá. Foi avisada pelo Big Boss que o negócio... Big Boss, que o jogo não acabou. Que o jogo não, né? A dinâmica não acabou. Depois ela recebeu lá mimos da produção, produtinhos de higiene, comidinha, um colchonete, mas resolveu dormir no carro mesmo. E aí o Fred conta que tá imune, além do carro que ele ganhou, né? Chega contando pra galera algumas coisas ali, mas ele não sabe da consequência que a Domitila vai sofrer. Ele conta pro pessoal também que não sabe o que vai acontecer com ela. E aí eles perguntam se Fred e Domitila viraram amigos. Ele disse que não sabia responder, precisava processar. Ele não quis, lógico, expor ali na frente de todo mundo. Depois ele conta algumas coisinhas para Larissa e para Bruna. E o grosso mesmo, a maior parte, ele conta para Larissa lá no quarto do líder, tá? Ele chegou falando que a Domitila foi forte, resistiu bastante. E aí a Bruna desmerece a Domitila, dizendo que se a Domitila dormiu é porque não resistiu na prova. Tá com muito ranço de Domitila a Bruna, gente. E Fred seguiu dizendo que a Domitila teve um momento que foi má e baixa. Disse que ela foi má, falou muita coisa ali maldosa para ele, né? Que ele queria pensar um pouco melhor para explanar depois sobre isso, e que ela trouxe sim muita coisa má, mas que ele extraiu ali algumas coisas boas da conversa que teve com ela, entendeu uma parte do lado dela também, mas no quarto ele conta mais detalhes para Larissa. Depois ele passa na cozinha mesmo a debochar, de certa forma, da Domitila ter pedido para ser chamada de Domitila Barros. Isso ele fez na frente do Mosca e da Marvila, que ficaram babando o Fred na volta dele. Larissa não parou de falar que estava esperando por Fred, que ficou muito mal, que estava ali perto do botão, esperando alguma coisa acontecer, talvez para revezar alguém lá do quarto, né? Tirar o Fred de lá, enfim. E ela disse que nem bebeu na festa porque estava engolindo o choro. O Fred, ela diz aí que o Fred participou de algo memorável no BBB, que foi o quarto branco e a festa sem líder, que aconteceu pela primeira vez no programa. Bruno e Larissa meio que estavam disputando ali a atenção do Fred na volta dele. E aí, a Domitila lá no carro, ela faz
um breve depoimento, faz o seu próprio raio-x dentro do carro e fala com o Brasil. Disse que é isso aí, que nadou, mas, né, morreu na praia e que a coisa que ela mais tinha medo era o quarto branco. Então vamos ver o que lhe espera. Disse Domitila que não sabe ainda que a consequência é o paredão. Assim que adentrou o quarto do líder, Fred já chamou pelo filho, jogou o tênis no chão e disse que, né, cumpriu o que prometeu, que ele voltava, e aí ele solta um palavrão ali, dá uma extravasada. Depois ele faz questão de usar o card lá para ver as fotos da família, coloca a foto do pai no telão e se ajoelha ali chorando, falando com o pai, que prometeu dar o carro para ele, cumpriu, disse que ama o pai. Gente, depois o Fred conta aí para Larissa o comportamento da Domitila, as coisas que ela falou lá no carro, né? Disse que foi muita coisa assustadora, que teve barraco e gritaria dentro do carro. Ou seja, ele aumentou um pouquinho a proporção das coisas aí entre ele e a Domitila. Valorizou um pouquinho, tá? Deu uma aumentada no que realmente aconteceu. E ele falou que a Domitila usou coisas aqui de fora para tentar lhe atingir. Falou que a Domitila joga sujo, que joga baixo, que ele falou isso na cara dela, né? E aí ele pede calma para Larissa, porque ele começa a contar mais detalhes. Que a Domitila perguntou quantos carros ele tem, modelo do carro, que só sabe que ele é youtuber, milionário, que ela é da favela, a Domitila, né? Que não era para chamar ela de Domi, sim de Domitila Barros. E ele conta também aquela história de que a Domitila disse que, se quisesse, tiraria a Lari, porque assim a Lari ficaria aqui fora, disponível para responder os directs dos contatinhos no Instagram e curtir a vida dela sem o Fred. Larissa fica revoltada e diz que Deus não falha, ou seja, né, que a Domitila se deu mal. E aí o Fred conta a história do cinto, que estava escrito lá, o nome da marca do cinto do carro, que era Cris, e isso fez ele lembrar do filho, foi uma coisa que lhe deu força, que inclusive foi a Domitila que apontou. Ele fala também que a Domitila diz que blefou, que não tinha intenção de tirar a Larissa, que falou isso para prejudicar o Fred. E aí a Larissa diz que a Domitila viu que fez merda e tentou corrigir. Fred diz que Domitila menosprezou a Larissa, colocou a Larissa como um produto. E aí Larissa começa a apontar a coisa da representatividade da mulher, que a Domitila levanta essa bandeira, onde é que está, né? Enfim, ele também fala que a Domitila queria usar a festa para lhe desestabilizar, que eles ouviram lá o som da festa, e aí a Domitila ficava falando para ele que a festa não ia ter líder, e que isso dava mais forças ainda para ele permanecer no carro, gente. E ele pediu depois, então, para a Larissa não contar isso para ninguém, dessas coisas que ele falou ali para ela a respeito da Domitila. E seguiram falando de Domitila, né? Se já detestavam Domitila, agora então eles estão servidos aí de argumentos contra ela. O saldo disso tudo é que provavelmente a Domitila tenha perdido alguns pontos aí com a galera que tá chamando ela de arrogante, de prepotente, né? E comemorando agora a vitória do Fred, que começa a reverter as coisas nas redes sociais. Tem algumas pessoas já a favor dele. Então, ele provavelmente vai recalcular a rota diante das coisas que ele ouviu da Domitila, né? Principalmente a respeito dele, que ele tá falando aí que foi presunçoso, que ele acordou, inclusive pensando nisso, e depois que a Domitila falou, caiu a ficha dele, então ele vai rever essa história, gente. Ele vai tentar recalcular tudo, vai tentar reverter muita coisa e já tá revertendo, tá? Tem gente aí que gostou, sim, da vitória do Fred, que estava torcendo para ele ir para o paredão, agora gostou da vitória dele e da derrota da Domitila. Então as opiniões estão bem divididas em relação a tudo que aconteceu nesse carro / quarto branco. Só que o saldo para Domi saiu um tanto negativo aí, porque ela tá no paredão, não tem como escapar, né? Já tá direto. E as coisas que ela falou ali acabaram se voltando contra ela, tá? Vamos falar um pouquinho, resumidamente, aí da festinha que rolou nessa madrugada sem o líder Fred, tá? Não teve líder, porque ele estava lá no carro / quarto branco, a festa com tema futebolístico ali,
toda decorada, com ele aparecendo uma imagem no telão, parecendo que tinha ido para outra dimensão, né? De certa forma, tinha ido mesmo. E aí a Ciara chegou a lamentar a ausência do Fred na festa, disse que não poderia ficar feliz, mesmo ele tendo colocado ela no paredão, mesmo ela com a intenção de colocar ele no paredão, não poderia ficar feliz com o fato dele ter perdido a própria festa. Lá no carro, ainda, né, enquanto estava dentro do carro, a galera começou a levantar polêmica do que o Fred tanto estava mastigando. Sabe o que ele estava mastigando, gente? Plástico. Ele mesmo confessou isso para a Domitila, né, que percebeu ali que ele estava mascando há muito tempo, e aí ela ficou desacreditada. E ele falou que tem esse vício. Depois, quando ele volta para casa, ele fala para Larissa que roeu todos os plásticos ali dos cantinhos do carro, né, carro novo, tiraram o plástico ali, ele roeu os plásticos que estavam por lá e cuspia o plástico, né? Ele não comia, ele cuspia, roía e jogava por lá. Na festa, Guimê conversou com a Alface e falou aí sobre César Black, né? Os dois criticaram a postura do César. O Guimê acha que o César está se queimando sozinho. Deixa claro que César é o seu alvo, sim. E aí ele fala para o Alface, o Guimê, que sentiu uma coisa estranha, né? Um bagulho estranho quando viu o Alface mudando de quarto. Lembrando que o Guimê foi um dos que criticou o Alface junto com outro grupo. Bom, a Larissa teve uma conversa ali, meio estranha, com a Bruna e pediu para ela parar de falar de jogo com os homens. Pediu para ela se cuidar porque eles são homens. Aí ela fala que estava conversando com o Guimê. Ela disse que o Guimê é seu amigo e coisa e tal. Não sei se era embriaguez, gente, mas foi esse o papo das duas. E ficou parecendo aí que a Larissa não tá querendo ver a Bruna unida com outras pessoas na casa, tá? Ela tá querendo, sim, fortalecer essa aliança dela, Bruna e Fred. Enquanto o Fred não estava, ela meio que tomou conta aí da Bruna. Ficou parecendo isso mesmo. E aí, falando em Bruna, ela disse pra Ciara lá na festinha que não ficaria com cara de sapato. A Ciara pergunta e a Bruna nega que ficaria com o sapato. Lembrando que o sapato já disse que numa balada pegaria a Bruna e ia pra cima, né? A Bruna também conversa com a Amanda e confessa que realmente votaria na Amanda antes das pessoas lá do trio, lá do fundo do mar. Aqueles que ela diz que tem afeto. Mas parece que isso ficou no passado. A Bruna disse que isso chegava ali doer. Oh, meu Deus do céu. Aparentemente a Amanda não ficou surpresa com essa informação não, tá, gente? Também teve uma pequena DR entre Guimê e Marvila, que disse que as atitudes dele às vezes soam como arrogantes. E aí depois eles acabaram se entendendo. E teve beijão, Alface e Sara. Ele disse que já queria trocar esses beijinhos aí há 50 dias, tá? Ele tá querendo isso há 50 dias. Mais tarde, quando o Fred voltou, as meninas contaram pro Fred que rolou beijo, Alface e Sara, e Fred se limitou a dizer Jesus. O que ele quis dizer com isso, não se sabe. Aparentemente, a Kay, oitava eliminada aí do Big Brother 23, tá decepcionada com o boy. Gente, após ouvir algumas declarações do Gustavo aqui fora, né, ela ficou bem triste e é nítida a frieza que ele vem tratando a situação, tá? Foi mostrado aí pela equipe da Kay que os dois conversaram por vídeo e não pessoalmente. Gustavo chegou a declarar em um podcast que se arrepende de ter formado o casal no BBB 23, enquanto que a Kay saiu dizendo que quer casar, que achou o amor da vida dela. Então, tem gente que tá até com pena da moça que supostamente saiu iludida, falando em amor e casamento, enquanto o rapaz demonstra aí que não tá nem um pouco interessado nisso, tá? Lembrando que há também alguns boatos, burburinhos, que ele esteve numa festa onde a sua ex estava, né? A pessoa com quem ele estava antes de entrar no Big Brother estava. Além disso, outras pessoas afirmam que o Gustavo culpa a Kay pela sua eliminação, pelo fato dele não ter se dado bem dentro do programa. O fato dele dizer que se arrepende de ter feito casal, meio que confirma isso, né? Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Vocês torciam por Gusquet? Aparentemente, tá frio o negócio. Não tá rolando não, hein? Ou, né?
talvez a gente possa se surpreender, mas tudo indica que não rolou, gente. Só tem uma coisa que resume. É eita atrás de eita, meu povo. Tamo junto e vamos que vamos.